Olá, você, paz e bem. E aí, mais uma vez, vamos estudar história? Sou o professor Carlos Alberto, estamos em Aprendendo a Filosofar e hoje eu vou trabalhar com vocês a linha do tempo da Era Vargas. A nossa bibliografia básica será o livro da professora Ângela Castro Gomes, Maria Celina d'Araújo, Getulismo e Trabalhismo, da série Princípios, editora Ática. Será o nosso livro paradidático. E o nosso livro didático, que eu uso frequentemente com meus alunos do ensino médio, será o livro História para o Ensino Médio, Brasil e História Geral, do professor Gilberto Cotrim, que eu prefiro trabalhando como historiador. Bom, vamos compartilhar a nossa tela e, ao final da nossa aula, como de costume, vamos resolver uma questão do Enem sobre a Era Vargas. Vamos à nossa aula. Aí, o nosso tema, linha do tempo da Era Vargas. Vou pegar, claro, o primeiro período, que comumente se chama Era Vargas, de 1930, quando Getúlio assume o governo, o poder no Brasil, sem vencer as eleições de 1929 para 1930, até 1945. O período de 1951 até 1954, quando Getúlio, aí sim, foi eleito pelo voto popular, não será tema dessa nossa aula de hoje. Temos aí 3 fotografias, 3 fontes históricas, né? Com Getúlio, logo aqui no momento do sucesso da sua Revolução de 30, Getúlio que não venceu as eleições de 1929, ele havia perdido para o candidato Júlio Prestes, que representava São Paulo e a oligarquia cafeeira. Aqui uma foto de propaganda, claro, certamente trabalhada pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, muito forte e instituído no Estado Novo de Getúlio. E aqui uma outra foto de Getúlio Vargas no estádio de São Januário, estádio do Vasco da Gama, onde Getúlio fazia seus discursos para os trabalhadores, para a população brasileira e também as suas divulgações do seu trabalho, do seu trabalhismo getulista. Vamos então à nossa linha do tempo, que é o objeto central da nossa aula de hoje. Bom, a primeira linha do tempo que eu mostro para vocês apresenta, primeiro, em vermelho, a chamada República Velha, ou melhor, República das Oligarquias. Por quê? Oligo, poucos, arquia, governo, ou seja, governo de alguns poucos. Foi o período que antecedeu Getúlio Vargas, que vai de 1889, com o golpe da proclamação da República, com o Marechal Deodoro da Fonseca, até 1930, com o golpe de Getúlio, candidato derrotado nas eleições de 29. E aí teremos, né, o governo provisório de Vargas, que vai de 1930 até o ano de 1934, quando Getúlio vai promulgar a Constituição de 1934, uma Constituição democrática, que durou apenas 3 anos. E aí teremos o governo provisório, de 1930 até 34, o governo constitucional, de caráter, em tese, mais democrático, que vai de 1934 até 1937, quando Getúlio, argumentando o suposto perigo vermelho, isso não é novidade em nossa história, vai estabelecer o governo ditatorial do Estado Novo, que vai de 1937 até 1945. No final de 1945,
os militares tomam o Palácio do Catete, Getúlio é deposto e quem vai entrar vai ser eleito pelo voto popular Eurico Gaspar Dutra, que aqui aparece, e aí vai começar a República Populista. Não que Getúlio também não fosse populista, veremos um pouco disso aqui. Então, em linhas gerais, a Era Vargas se divide em 3 períodos. Memorize. De 1930 até 1934, o chamado governo provisório. De 1934 até 1937, o governo constitucional, a Constituição que durou apenas 3 anos. E depois, de 1937 até 1945, o Estado Novo ditatorial de Getúlio Vargas. Portanto, são 15 anos que nós estamos vendo aqui. Bem, essa outra linha do tempo mostra alguns detalhes a mais que eu vou apresentar para vocês. Essa aula não tem o caráter de aprofundamento, mas veremos em linhas gerais a Era Vargas. Bom, no governo provisório, como vimos, de 1930 até 1934, teremos a Revolução de 30, quando Getúlio, derrotado nas eleições, se candidatando pela Aliança Liberal, contou com o apoio da Paraíba, de João Pessoa, que era o seu candidato à vice-presidência. Também teve o apoio de Antônio Carlos e de Minas Gerais. A aliança, a qual era comandada por Getúlio, trabalhava com as oligarquias dissidentes, ou seja, aquelas que não estavam exatamente no poder durante a República das Oligarquias, do famoso café com leite. Bem, Getúlio Vargas, ao assumir o governo, ele vai dando um golpe e aí faz invalidar a Constituição que era vigente de 1891. Portanto, não havia uma Constituição. Os paulistas, encabeçados, sobretudo, pela oligarquia paulista cafeicultora, vai promover a chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932. Os paulistas exigiam, nesse momento, uma Constituição para o Brasil. É claro que, na verdade, eles também questionavam o poder que haviam perdido. Não perderiam o poder sem lutar, é claro. Getúlio vence os paulistas, que tiveram apenas o apoio do estado de Mato Grosso, e aí ele vai centralizando mais o seu poder. Apesar de vencer os paulistas, Getúlio vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e, em 1934, vai promulgar, tornar pública a Constituição de 1934, que vai substituir a Constituição de 1891. Ainda em seu governo, Getúlio vai criar, em 1933, o Conselho Nacional do Café. Getúlio tinha uma política de expandir, diversificar a produção brasileira. Não é que abandonasse o café, ele vai tentar fazer uma política de valorização do café, proibindo, por exemplo, o cultivo de novos pés de café, para tentar diminuir a produção e aumentar o preço do produto. Ele também vai incentivar a produção do cacau, a produção do tabaco, a produção da cana-de-açúcar, buscando diversificar a economia agrícola brasileira. Bom, e aí, como vimos, em 34 teremos a Constituição de Getúlio, a Constituição republicana, uma Constituição de caráter democrático que vai instituir, entre outras coisas, o voto secreto e também o voto feminino. Ela, claro, proibia o voto dos analfabetos. É bom guardar essas informações. Ela vai estabelecer direitos trabalhistas, como, por exemplo, o salário mínimo, que até então
não existia. Jornada de trabalho não poderia ser superior a 8 horas diárias. Ele vai proibir o trabalho de menores de 14 anos, vai estabelecer férias anuais remuneradas e indenização para os trabalhadores que fossem demitidos sem a justa causa. É claro que aí estamos numa política getulista trabalhista. Ele se antecipa a várias reivindicações populares, reivindicações que, de algum modo, já aconteciam, e ele vai tentando controlar a massa trabalhadora, atendendo algumas de suas demandas. Bom, no governo constitucional, teremos greves, mas Getúlio vai atacar as greves, tentando controlar os sindicatos e, sobretudo, os líderes sindicais. Getúlio vai ainda viver no seu governo constitucional, de 1934 até 1937, problemas de ordens políticas, como, por exemplo, a AIB, Ação Integralista Brasileira, do senhor Plínio Salgado. Era o fascismo à brasileira. Getúlio tinha alguma inclinação ao fascismo. E ele também vai ter querelas com a Aliança Nacional Libertadora, ANL, liderada por Luiz Carlos Prestes, de tendência esquerdista, com ligações, formação, inclusive, com a própria União Soviética, e ele vai usar isso, o perigo vermelho, como um instrumento para depois endurecer o seu governo. Bem, em 1937, teríamos eleições. Getúlio foi eleito presidente pelo voto indireto, não foi pelo voto popular, em 1934. Seu mandato deveria acabar em 1938. Porém, antes disso, Getúlio se aproveita das rivalidades, dos conflitos entre os integralistas da extrema-direita e os aliancistas da Aliança Nacional Libertadora da esquerda, de Luiz Carlos Prestes, que contava com muitos militares, inclusive. Bom, Getúlio, com o apoio, nesse momento, dos integralistas, apresenta uma carta falsa, chamada de Plano Cohen. Nessa carta, ele diz que os comunistas tentavam se apropriar do poder a partir de um golpe com trabalhadores e militares. Bom, é claro que a carta era falsa, mas Getúlio a usou para fechar a ANL. Isso vai levar a própria ANL a tentar uma intentona, que chamamos de intentona comunista, a qual foi percebida por Getúlio, antevista por Getúlio e contida pelas tropas de Getúlio Vargas. Ele vai usar isso como argumento para endurecer o regime e dar um golpe militar em 1937. Com esse golpe, temos início do Estado Novo, que vai ser a terceira fase da Era Vargas, de 1937 até 1945. Getúlio, agora, centralizando o poder, ele vai desenvolver a sua política industrialista. Ele queria, sabemos bem disso, diversificar também a nossa indústria. E ele promove uma política nacional desenvolvimentista. Como? Aumentando os impostos dos produtos industrializados que pudessem vir para o Brasil importados, ou seja, de fora para dentro do Brasil, tentando inibir as importações e incentivando, diminuindo os impostos para a produção nacional. Ou seja, Getúlio promoveu uma política protecionista à indústria brasileira. Em 1939, nós bem sabemos, começa a Segunda Guerra Mundial. Getúlio, a princípio, tenta estabelecer uma política neutra, não se aproximando formalmente nem dos Estados Unidos e nem também da Alemanha
nazista e das tropas do eixo, embora ele tivesse ministros que fossem mais simpáticos aos aliados, como o ministro do Exterior, Oswaldo Aranha, e tivesse ministros que fossem mais simpáticos ao eixo fascista, como o ministro da Justiça, Francisco Campos. Mas, bem, Getúlio vai negociando e, em 1941, o Brasil vai se aproximando mais dos Estados Unidos e vai entrar na guerra aqui em 1944. É claro que o apoio norte-americano foi importantíssimo para a fundação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, o que foi muito importante para desenvolver uma indústria de base no Brasil. Lembremos que Volta Redonda fica, podemos dizer assim, a meio caminho de São Paulo e do Rio de Janeiro, para levar essa matéria-prima, esse aço, esse ferro trabalhado, tanto para São Paulo quanto para o Rio, para promover a nossa industrialização. Ele também vai criar, em 1942, a Companhia Vale do Rio Doce, sediada em Minas Gerais, para promover o desenvolvimento, beneficiamento, a extração do minério de ferro. Então, aqui a gente vê a política industrialista do senhor Getúlio Vargas em seu governo. Aqui aparece a primeira novela de rádio, 1941, através de um órgão chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, Getúlio vai promover as ações do seu governo do Estado Novo, fazia propaganda. Ele cooptava músicos como Lamartine Babo e muitos outros, e também os atores e as atrizes do rádio. Ele usava os jornais, as revistas, o rádio, os meios de comunicação da época para fazer a sua propaganda. Além do DIP, Getúlio vai contar com o DASP, Departamento de Administração e do Serviço Público, que vai vigiar e controlar o funcionalismo público à época do Estado Novo de Getúlio. Vemos aqui claramente uma centralização do poder. Bem, o Brasil vai para a guerra, manda milhares de pracinhas com a FEB, Força Expedicionária Brasileira, luta na Itália, em diversos sítios, lutando contra as tropas do eixo, e no final, nós sabemos muito bem que os países aliados vencem a Segunda Guerra Mundial. Em nosso canal, temos vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial, colocarei aqui no link na descrição para quem interessar. Bem, Getúlio vai para a Segunda Guerra Mundial, manda o Brasil para a guerra para lutar contra o fascismo. Mas o seu governo era um governo ditatorial com características fascistas, ainda que, no final da guerra, ele solte presos políticos, sobretudo comunistas, como Luiz Carlos Prestes e outros mais. Mas, de qualquer maneira, a contradição era evidente. O Brasil lutava na Europa contra o eixo, contra a ditadura, e o Brasil vivia aqui uma ditadura também com características fascistas. E aí, no final de 1945, militares se apropriam do Palácio do Catete, onde vivia o presidente Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro, de onde vos falo, e dão um golpe tirando Getúlio. O candidato que vai ser eleito era exatamente aquele que contava com o apoio de Getúlio Vargas, que era Eurico Gaspar Dutra, militar, herói da Segunda Guerra Mundial. Ainda que houvesse, naquele momento, o queremismo, uma política ligada aos trabalhadores, cooptados por Getúlio, que diziam: queremos Getúlio. Daí o queremismo, o que mostra uma política dúbia de Getúlio. Ele incentiva o queremismo e, ao mesmo tempo, afirma que vai promover eleições democráticas. Bom, Getúlio não vai ser efetivamente punido, ele volta para a sua fazenda no Rio Grande do Sul e
somente depois ele sairá de São Borja para vencer as eleições em 1950 e reassumir o governo executivo federal, aí sim, desta vez, eleito pelo voto popular em 1951 até o seu suicídio em 1954. Bom, vamos agora fechar a nossa aula, como é de costume, fazendo uma questão da prova do Enem. Vamos à questão. Questão 79 da prova azul, do primeiro dia do Enem de 2017. Questão relativamente recente. Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias, sob controle das correntes de esquerda, tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. Boris Fausto, historiador clássico famoso paulista, que nos deixou esse ano no livro História Concisa do Brasil, pela EDUSP, obra de 2002. Vamos ao comando da questão. No contexto histórico retratado pelo texto do professor Boris Fausto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada pelo quê? Pelas benesses sociais do getulismo. Atenção, isso aqui é o destrator da questão. Veremos que a letra E está muito mais completa. O texto fala aqui, da tutela do governo sobre a classe trabalhadora. Então, as benesses sociais existem, mas é importante ressaltar que elas estão ligadas à tutela, à falta de autonomia da classe operária, da classe trabalhadora, até por conta da política repressora e também antecipadora de Getúlio Vargas em relação aos direitos trabalhistas, em virtude da sua política populista. Letra B. Um diálogo democraticamente constituído. Uma coisa que nós vimos aqui é que Getúlio estava muito longe de ser um democrata. Governou durante 15 anos sem praticar a democracia no Brasil. A Constituição Democrática, de 34, teve a vida mais curta da história das constituições do Brasil, durou miseráveis 3 anos. Letra C. Por uma legislação construída consensualmente. Getúlio não era um homem de consenso, ele era um homem centralizador do poder político. Não pode ser, de forma alguma, a opção correta, a letra C. Letra D. Pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas. Getúlio não reconhece diferentes ideologias políticas. Ele ataca, de algum modo, os fascistas de Plínio Salgado, do integralismo brasileiro, mas ataca mais ainda a esquerda da Aliança Nacional Libertadora. O que vale para Getúlio é a sua política feita para, muitas vezes, sim, favorecer a classe trabalhadora, mas sempre de cima para baixo. É o governo quem vai ditar e como serão as políticas que favorecerão e, ao mesmo tempo, atrelarão a população ao seu governo. E, por fim, letra E. Pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Isso aqui está muito mais completo, conforme vemos, de acordo com o texto do professor Boris Fausto. Getúlio vai conceder os direitos trabalhistas, mas eles são tutelados pelo Estado. Getúlio tutela os sindicatos. Os sindicatos não têm autonomia. Ou seja, as benesses sociais de Getúlio não são, de forma alguma, sem interesse, não são alguma coisa, digamos, pelo bem comum, como diria lá Aristóteles ou Santo Tomás de Aquino. É sempre muito, muito bem interessado. Bem, para fechar, eu quero fazer aqui a pequena homenagem ao professor Boris Fausto, esse pequeno grande homem que nasceu em 1930 em São Paulo e faleceu em 18 de abril
nesse ano de 2023. Coloquei aqui duas obras dele, Boris Fausto, Trabalho Urbano e Conflito Social, e a sua famosa Revolução de 1930, Historiografia e História pelo bom doutor Boris Fausto. Bom, amados e amadas, essa foi a nossa aula de hoje, uma linha do tempo da história do Brasil à época de Getúlio Vargas, durante a sua era, a Era Vargas, de 1930 até 1945. Espero que tenham gostado de nossa aula. Não esqueça de deixar o seu like, aperte o joinha e, se ainda não é inscrito e gostou de nosso trabalho, se inscreva em nosso canal. Toda semana, aos sábados, preferencialmente, temos uma videoaula nova em nosso canal. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.